Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você esteja assistindo essa entrevista. Nós temos o prazer de estar aqui com o governador João Azevedo, governador da Paraíba, um homem com uma trajetória de área pública extensa, de prestação de serviços na área pública e que, curiosamente, nunca tinha disputado uma eleição na vida e começou com o pé direito, já começou ganhando no primeiro turno. Nós temos a alegria de estar aqui com o senhor, quero agradecer o senhor abrir uma brecha na sua agenda para nos receber e dizer que é um prazer enorme. O Nocaute está fazendo uma gira pelo Nordeste que ensinou o Brasil a votar nas últimas eleições, e entre os vitoriosos está o senhor que ganhou no primeiro turno, né? Pois é, um processo evidentemente para mim novo, considerando que eu nunca tinha participado de um processo eleitoral na condição de candidato. Sim. A minha participação nas eleições foram muito mais participações de bastidor, na ajuda, na organização de outras campanhas. E nessa, em função exatamente de um chamamento de um grupo, eu fui alçado à condição de candidato a governador. Eu faço uma leitura que numa circunstância como essa, alguns condicionantes eram importantes para a formação e se alcançar um objetivo que era a vitória das eleições. Eu acho que, como eu era secretário de Estado e já vinha com todo o grupo político desde 2005, a compreensão do projeto, a compreensão daquilo que era importante e dos resultados que esse projeto trouxe para a Paraíba era de fácil compreensão exatamente pela vivência. A questão da apropriação dos dados, das informações, para que a gente pudesse transmitir isso através de mensagens para a população, também eu não via como grande dificuldade, porque eu vivi e ajudei a construir o projeto. Entretanto, havia a grande interrogação, era como você criar a figura efetivamente do candidato. Como você está lá numa cidadezinha do interior, falando para um público, e um cidadão lá que olhando para você e dizendo assim, eu vou ou não votar nesse cidadão. Ou seja, isso para mim era aquilo que me criava maior dúvida e expectativa, se eu seria capaz de passar, no mínimo, uma condição de confiança para a população. E isso, claro, e depois de algumas pesquisas que diziam que eu era conhecido apenas por 10% da população. Ah, é? Era, porque mesmo exercendo cargo público, as pessoas não têm muito... Não identificam tanto. Claro, o técnico, o secretário, muito mais a figura do próprio governante. E depois desse levantamento, nós decidimos que precisaríamos vencer essa primeira batalha, que era a questão do ser conhecido. E aí nós rodamos aí, eu peguei na pequena Paraíba, mas nós rodamos 40 mil quilômetros aqui. 40 mil quilômetros? Uma volta na Terra. Eu fui em todos os municípios do estado. Uma volta na Terra se a Terra fosse redonda, né? Ela é plana. Ela é plana, tem uma Sabemos teoria aí e todos, tal. É ruim, pode ser cair aí. O perigo é na borda, vai fazer campanha eleitoral e cai na borda. E cair na borda, é complicado. Então, nós rodamos 40 mil quilômetros aqui. E isso, evidentemente, me colocou numa condição de que este problema de ser conhecido estaria resolvido. E nós partimos, claro, para a construção dessa candidatura. E, graças a Deus, o projeto foi vitorioso. É evidente que, nesse contexto, havia uma construção do projeto durante os últimos 8 anos, que Ricardo Coutinho foi governador, que transformou a Paraíba em termos de investimento em infraestrutura, em políticas públicas, que deu respaldo a essa continuidade. Então, ficou, claro, de uma forma, pelo processo de construção que nós utilizamos desse projeto ao longo do tempo, a população absorveu
com muito mais tranquilidade. Então, baseado nisso, o resultado foi, eu diria até certo ponto, surpreendente, porque foram 58,2% da população nos elegeu no primeiro turno, uma votação de 1.119.758 votos. Meu Deus do céu. Uma votação que, dos 223 municípios, nós vencemos em 209. 209 de 223? Exatamente. E assim, eu sempre digo que os estudiosos, os especialistas, precisam ainda fazer uma análise sobre essa eleição, porque em determinados lugares onde nós não tínhamos lideranças importantes, políticas, a população elegeu adversários nossos para o Legislativo, entretanto, nos deu a maioria para o Executivo. Ah, que interessante. Então, o senhor não tem maioria na Assembleia, portanto? Não, eu tenho maioria na Assembleia, mas em cidades... Sim, entendi. Em determinadas cidades importantes, em que nós não tivemos uma representação forte dos nossos candidatos a deputado federal e estadual. Entretanto, tivemos, para o Executivo, uma vitória muito grande. Expressiva. Era como se a população separasse um pouco o que é legislativo e o que é executivo. Isso foi eu diria que praticamente na grande maioria dos municípios nós tivemos essa situação. Agora, a vitória do senhor traz embutidos dois ingredientes, que é a do senhor, e eu diria dos senhores, porque veio desde o governador anterior. O Partido Socialista aqui, primeiro, conseguiu quebrar uma tradição dos Cunha Lima, que eram uma espécie de donos da Paraíba. E no seu caso específico, na eleição do senhor, com essa vitória expressiva, além de vencer os Cunha Lima, o senhor venceu o Bolsonaro. O presidente da República perdeu a eleição no Nordeste inteiro e aqui particularmente na Paraíba. Como é que o senhor explica isso? De uma hora para outra, se conseguir derrubar uma família tão entranhada na política paraibana e, ao mesmo tempo, ao contrário do que aconteceu no resto do Brasil, o Nordeste dá vitórias muito expressivas para o Fernando Haddad, que nem era um nome tão conhecido assim, embora fosse apoiado pelo Lula. Como é que o senhor explica esses dois fenômenos? Primeiramente, no caso do ex-senador Cássio, o que eu tenho a impressão, você não pode afirmar categoricamente, mas talvez o próprio posicionamento político do senador ao longo dos últimos anos fez com que a população perdesse aquela credibilidade que ele demonstrava perante o povo. Eu acho que as posições que ele adotou, apoiando primeiramente Temer, depois se afastando de Temer, apoiando Aécio, companheiro, depois se afastando de Aécio, ou seja, essa postura tem deixado em dúvida o eleitorado. O eleitorado precisava e queria fazer uma renovação e fez essa renovação no Senado. Tanto que elegeu um senador do PSB, Veneziano Vital, e elegeu uma senadora do PP, Daniela Ribeiro. Então, isso tem muito a ver na minha leitura, com esse posicionamento. Com relação à eleição de Haddad, já é um pouco diferente, porque existe aí sim a história do presidente Lula no Nordeste. A relação do presidente Lula com o Nordeste, ela é muito forte, muito marcante. A sua preocupação com o desenvolvimento do Nordeste, os investimentos que foram feitos na época do presidente Lula e que continuou, de certa forma, ainda com a presidente Dilma, mas essa visão que Lula toda a vida teve com o Nordeste, ele conseguiu efetivamente passar isso para Haddad, e Haddad trouxe essa mensagem, mesmo diante da situação de Lula que estava durante a campanha, mas ele conseguiu passar essa informação nessa relação. Então, nós temos exemplos aqui, claro, a transposição de São Francisco foi uma decisão política do presidente Lula, na época. Ela teve a sua execução, seu momento mais importante de execução na época da presidente Dilma.
E foi finalizado o primeiro eixo aqui, o chamado eixo leste, com o presidente Temer. O presidente Temer veio fazer a inauguração, fez uma inauguração fechada, sem participação popular, com muito receio, eu tenho a impressão, e fez uma coisa extremamente fechada. Lula veio uma semana depois, fez uma inauguração popular, milhares de pessoas participaram, mais de 70 mil pessoas participaram. Exatamente por conta dessa relação que ele tinha com a própria obra e por conta da história de Lula que ele tem com o Nordeste. Com o Nordeste. Então, isso foi o que mais pesou nessa relação. É a crença, a credibilidade que o nordestino tem na palavra de Lula e nas políticas de inclusão social que Lula implantou no Brasil. Então, isso teve tudo e foi, claro, direcionado para Haddad naquela campanha. Agora, isso, se já não tem, vai ter um custo. Ter derrotado o presidente que se elegeu. Uma das primeiras frases dele, presidente Jair Bolsonaro, logo que foi confirmada a eleição, alguém falou do Nordeste. Os governadores são unanimemente, os 9 estados nordestinos derrotaram o senhor de maneira fragorosa em alguns lugares. Como é que o senhor vai lidar? As pessoas, os repórteres perguntavam para ele, como é que o senhor vai lidar com essa questão? Ele respondeu até de uma maneira mal educada, disse o seguinte: os governadores do Nordeste, quando precisarem de alguma coisa, vão a Curitiba pedir ao Lula. Isso é ostensivamente uma ameaça, porque a maneira como o Brasil está organizado, os estados mais pobres dependem muito da administração federal. Eu tive conversando com o governador Rui Costa da Bahia, e que ele disse que tem dívidas da União com a Bahia ainda do tempo do Temer, que passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, e que eles não dão a menor ilusão de que esse dinheiro venha. O senhor não teme que possa ser encurralado pelo presidente da República, pelo poder da caneta do presidente da República? Tenha dúvida. Pelo processo que nós vivemos e na forma como é tratado o próprio orçamento da União, ele leva a esse tipo de coisa. Eu faço uma leitura de que o Brasil passou por uma ditadura, entrou no processo de redemocratização e mesmo nesse processo, uma coisa que veio da ditadura, que era a centralização do recurso em Brasília, na redemocratização, quem fez gostou e deixou desse jeito. A caneta continuou lá. Lá em Brasília. Hoje, quando se fala, o próprio governo Bolsonaro tem um slogan que diz menos Brasília e mais Brasil. Isso é só na teoria. Isso é só na teoria, porque na prática, na hora de fazer a divisão do bolo, não tem jeito. Não tem jeito. A concentração é muito grande, a concentração e o uso das emendas parlamentares para aprovação de projetos continua sendo utilizada de uma maneira, eu diria, escancarada hoje dentro do Congresso. Isso, claro que acontece. O que se percebe nitidamente também é que existe uma diferença entre o pensamento unitário do presidente Bolsonaro e do próprio governo em si. A máquina do governo não acompanha exatamente essas posições, eu diria, radicais. Porque sabe muito bem, e uma grande parte dos ministros entende que a burocracia de um país, e na forma republicana que eu tenho sempre dito, que quando eu vou a Brasília e peço uma audiência com o ministro, eu estou representando um estado e representando 4 milhões de habitantes. E quando eu apresento um pleito, não é um pleito pessoal, é um pleito do meu estado. E eu sempre digo que nós vamos lá exigir aquilo que nós temos de direito. Direito, não estou pedindo direito, nada. Não é pedir favor. Não é chapéu na mão. Exatamente, nós estamos pedindo o nosso direito enquanto Estado, e que no caso da Paraíba fez o seu dever de casa, é um Estado que tem uma gestão fiscal correta, é um Estado que tem uma nota que é dada pelo Tesouro Nacional, nota B, que só 9 estados do Brasil têm essa nota, e a Paraíba tem essa nota. Ou seja, então quando nós nos colocamos, é para exigir um tratamento republicano que tem que ser dado. Independente de quem esteja sentado na cadeira de presidente e de governador, a relação institucional ela tem que haver. No Brasil, infelizmente, isso é quebrado muitas vezes. Isso pelos posicionamentos, pelas frases ditas e pelas frases mal ditas
que são colocadas aí constantemente, se demonstra claramente que essa preocupação com a relação republicana muitas vezes é deixada em segundo plano. Entretanto, nós temos buscado, até agora mesmo, na formação do consórcio Nordeste que nós criamos, que quando nós criamos o consórcio esse ano, começou a sair algumas coisas na mídia, não, é uma tentativa de separação do Nordeste. Olha, isso é um absurdo. Nova confederação do Equador. Pois é, isso é uma coisa absurda, até porque esses que disseram e fizeram esse tipo de comentário, não sabem que já existia, por exemplo, o consórcio dos estados do Centro-Oeste, os estados da Amazônia Legal, que também já se consorciavam. Então não se tratava disso. O que nós fizemos, claro, foi fazer através do consórcio, criar uma forma hoje muito mais eficiente para fazer a gestão dos estados em função da quebradeira da economia do país. O Brasil não está investindo, o Brasil não tem mais recursos para investimentos dentro do orçamento da União. Todas as vezes que você senta com um ministro e apresenta um projeto novo, ele pergunta se você tem uma emenda impositiva do Congresso de algum deputado ou senador. Ora, se tivesse uma emenda impositiva, não precisaria para o Ministério, estaria resolvendo de outra forma. Automaticamente. Estava resolvido. Então, essa é a grande dificuldade. Eu vivi experiência esse ano que eu nunca pensei na minha vida. Por presidente de um órgão chegar numa reunião da bancada, eu estava numa reunião da bancada do Estado da Paraíba, e um presidente de um órgão federal pedir um tempo para falar e apresentar como os deputados deveriam apresentar emendas para aquele órgão para que ele pudesse ajudar os municípios. Meu Deus. Isso é uma inversão. É o oposto do que deveria. Isso é uma inversão do que era para ser tratado no Orçamento Geral da União. E nós temos exemplos claros aí. O DENIT tinha um orçamento de 15 bilhões de reais. Hoje o Ministério da Infraestrutura, que abriga DENIT, estradas, portos e ferrovias e tudo, tem um orçamento de 6 bilhões. Então não tem investimento. Claro. Não existe investimento. Claro. Então, por conta disso, é que o consórcio foi criado e nós estamos buscando, nós temos uma agenda agora na Europa, buscando fundos de investidores para trazer investimento para cá, para a gente manter a região crescendo como ela cresceu num determinado tempo, há bem pouco tempo atrás, ela cresceu realmente mais do que o próprio Brasil. Essa região tem dado resposta com relação à gestão dos estados, e é isso. Então, essa relação com o governo federal, ela muitas vezes ela é estremecida pelos extremos que se chega dessa relação direta do presidente para com os seus interlocutores. Eu não vejo de forma nenhuma que isso traga qualquer benefício para esse país. Eu tenho certeza absoluta de que o que o povo espera das suas lideranças é que, acima de tudo, se traga esperança, efetivamente, para um futuro muito próximo. A população espera isso. Eu estava visitando aqui o interior do estado e parei num restaurante na beira da estrada para almoçar, e a senhora, que era dona do restaurante, ela procurou e começou a conversar, e ela disse assim: governador, e aí, o que o senhor acha desse homem que está aí? Né? Se referindo Sim. ao presidente. E eu disse: o que é que a senhora acha? E ela disse assim: sabe o que é que me preocupa? É porque eu não vi, a partir dele, nenhuma frase que me trouxesse esperança. Isso. E eu acho que é exatamente isso. A população espera dos seus líderes, das suas lideranças, caminhos, indicativos de caminhos, quando você está numa crise. Horizontes que possam melhorar a vida de cada um. Claro, isso é óbvio. E é isso que eu acho que alguém deposita na urna. Quando você vota lá, você não está votando, não é o cidadão. Eu estou depositando ali as minhas esperanças, as minhas expectativas, os meus sonhos de que as coisas melhorem. Eu acho que é tudo isso, somado, e que você espera do seu representante. Então, o que a gente não tem hoje no Brasil é isso. É a esperança. É a esperança. Nós estamos perdendo a esperança. A gente não vê nada, nenhuma política para a melhoria da habitação, a melhoria da educação,
na melhoria da saúde, para falar das coisas básicas que o governo tem que atender, elementares. O que a gente vê sempre é destruição de políticas de inclusão, é a redução de investimentos em áreas que são fundamentais. São discussões, às vezes, sobre temas que não poderiam jamais nós estamos retrocedendo para fazer outras discussões. Né? Se discutir que filosofia não é para ser ensinado nas escolas, isso é um retrocesso tão absurdo que não poderia jamais estar sendo colocado em pauta. Mas nós estamos vivendo isso hoje. Então, isso me preocupa muito. Agora, eu tenho sempre ido a Brasília com muita frequência, até porque, por conta da forma como o país funciona, essa relação institucional, mas eu tenho ido nessa condição de colocar sempre que é o Estado que eu represento, e eu não estou pedindo favor, estou pedindo aquilo que o Estado merece e tem direito. E tem direito. Agora, o senhor usou a palavra aí que eu acho que é a palavra-chave, a palavra mágica, que é esperança. E é possível que, por estar aqui, no governo do Estado, aqui em João Pessoa, assim como o governador Rui Costa, na Bahia, assim como o governador Flávio Dino, no Maranhão, não sei se os senhores já perceberam que o Brasil está olhando para o Nordeste com uma enorme esperança. Uma enorme esperança. O fato, eu cunhei a frase "o Nordeste que ensinou o Brasil a votar", depois que eu senti isso das pessoas, sobretudo no Sul-Sudeste, que é tão preconceituoso, que é tão, não sei se pode chamar de xenófobo, que somos todos brasileiros. De uma hora para outra, começam a olhar para Paraíba, para o Maranhão, para o Ceará, para a Bahia, para o Piauí, com esperança enorme. São eles, é ali o caminho, passa por ali. O senhor tem ideia do grau de responsabilidade que isso atribui aos senhores, ao senhor e aos 8 demais governadores do Nordeste? Essa sensação você vai tendo à medida que vai passando o tempo e que cada vez mais nós, na condição de governador, de governadores aqui, nós temos recebido, acima de tudo, embaixadores, representantes de outros países que chegam agora ao Nordeste com um olhar completamente diferente. E, no caso da Paraíba especificamente, eu recebi vários embaixadores e cônsules aqui para tratar das potencialidades que esse Estado tem, do que a gente pode receber em termos de investimento. E muitas coisas que talvez no Brasil nem sejam tão divulgadas, às vezes para fora as pessoas têm conhecimento. Eu sentei aqui com o embaixador da Grã-Bretanha e ele disse: eu gostaria de saber por que é que o modelo de segurança pública implantado na Paraíba dá resultado. E eu tive que explicar para ele o que era esse projeto, que foi implantado em 2012. E o que é? O senhor podia aproveitar para contar, claro, não só para os ingleses, mas para os brasileiros também. Pois é, a Paraíba é o único estado do Brasil que 2012... Que é uma queixa nacional, a questão da segurança. A Paraíba é o único estado do Brasil que de 2012 até agora, a data de hoje, ela consegue reduzir sistematicamente os números da violência. Nós temos uma queda constante. João Pessoa aqui, a nossa capital, quando em 2012 foi levantado, em 2011 os números eram de 80 CVLIs, 80 crimes letais intencionais, violentos letais intencionais, a cada 100 mil habitantes. Esse parâmetro hoje é 23. Opa! É 23. Nós temos uma cidade como Campina Grande, que é uma grande cidade aqui do estado, que tinha em 2011 45. Nós estamos fechando o ano agora com 13. E onde é que fica o ovo de Colombo? Qual é? Qual é o segredo? Trabalho. Eu sempre digo que é trabalho. Nós temos um projeto que foi consolidado porque houve no Brasil, em determinados momentos, na década principalmente até 2010, a região Nordeste se transformou numa região, uma das mais violentas do mundo. Sim. Mais violentas do mundo. Houve uma migração do crime do Sul e Sudeste para o Nordeste. E aí, aqui se acelerou realmente a violência muito grande. E o que aconteceu? Alguns estados começaram a implantar programas para combater essa violência, como Pernambuco. O ex-governador
Eduardo Campos implantou um programa que começou a funcionar e fez com que, aí sim, o crime agora fosse regionalizado, fosse distribuído para os outros estados. E aqui foi implantado em 2012 um programa chamado Paraíba Unida pela Paz, que esse programa vem sendo aprimorado ao longo do tempo, obviamente, porque como qualquer política pública, nada é pronto, acabado, Claro, você tem que estar o tempo todo atualizando. E a própria tecnologia, os avanços tecnológicos obrigam você a fazer mais investimentos. E nós estamos... E esse programa, com a premiação, com a mudança de alguns conceitos, aqui, a arma ilegal, para a gente, tem que sair de circulação. Só esse ano nós aprendemos mais de 3 mil armas. Se for contado do início do programa, são mais de 30 mil armas apreendidas. Mas isso entra em choque frontal com o que o presidente da República está querendo. Pois é. E quer devolver essas armas que o senhor apreendeu. E aí onde está exatamente os pontos de divergência do que nós acreditamos ser política pública importante e não ser. Então aqui nós fizemos isso, nós reduzimos esse número de armas, nós bonificamos o policial a cada apreensão de arma. Ele faz uma apreensão de arma, aquela equipe recebe uma bonificação. Isso tem feito com que, associado ao próprio crescimento do Estado, nós fomos o Estado que mais cresceu a sua renda média per capita do Nordeste. Isso, o crescimento. Nós somos um Estado que este ano nós batemos o recorde todos os meses de geração de emprego formal. Isso tem uma relação direta com a qualidade de ensino. Nós identificamos que em determinadas regiões, onde você tinha uma evasão escolar muito alta, você tinha um crime juvenil muito alto. É isso que eu queria aprofundar com o senhor. Uma boa parte dos governadores, para dar nomes aos bois, vou citar dois dos dois estados, talvez os mais importantes do Sudeste, o governador Witzel do Rio de Janeiro e o governador Dória de São Paulo, tem difundido que a melhor maneira de acabar com a violência é com a violência. Há uma outra visão disso, que a melhor maneira de acabar com a violência é oferecer oportunidades de vida, oportunidades sociais melhores para a população. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que o caminho está exatamente nessa direção. Porque eu pergunto para o senhor de crime, o senhor me fala em escola. Mas tem uma relação direta. Se você tiver um serviço de estatística e levantamento, que foi um dos pontos principais do sucesso desse programa, é que nós identificamos realmente e medimos e contamos cada fato. Aqui na Paraíba, alguns estados, quando acontece uma chacina, 5, 6 mortos... Como teve em São Paulo agora esses dias? É contado como um evento. Aqui na Paraíba não, são 5 mortos, são 6 mortos. Para que a gente possa ter exatamente o retrato da realidade que está à nossa frente. E esses dados, trabalhados estatisticamente, levam a esse tipo de coisa. A gente identifica o que está acontecendo com a educação e os índices de violência numa determinada região. E não tem jeito, bate certo. Evasão escolar alta, você tem lá um índice de crimes nessa faixa da juventude muito mais alto. E aí você entra com a escola cidadã integral, que é a escola de 2 turnos, você segura mais o aluno na escola e você tem a redução. Mas é muito mais caro, né? Isso é um encargo para o Tesouro do Estado, porque a escola de tempo integral, eu fui secretário de Educação em São Paulo, eu sei quanto custa dar ensino de tempo integral para aluno. Mas é muito mais barato. Faz isso? Mas é muito mais barato para a sociedade, não tenha dúvida nenhuma. Não há de forma nenhuma... Gastar mais com a escola vai te levar a gastar menos com polícia. Não tenha dúvida. E essa relação é possível fazer. É possível sim. Você criar, existe na escola um modelo que foi implantado aqui na educação da Paraíba, que é um modelo que Pernambuco usa, um modelo que o Ceará usa e que tem dado resultados fantásticos. O Ceará tem as melhores escolas públicas do Brasil. Pernambuco da mesma forma. Então esse modelo foi importado para cá e nós estamos ampliando esse modelo. Esse modelo é um modelo que permite que o aluno passe 2 turnos, nós ampliamos, porque além dos 2 turnos, agora nós criamos também as escolas de tempo integral técnicas, porque aí prepara o jovem, a mão de obra. Nós estamos atentos com relação a o que a economia está fazendo. Vou dar um exemplo.
A Paraíba tem um potencial muito grande de geração de energia eólica e solar. Então hoje nós temos grandes parques de energia eólica sendo implantados aqui por empresas estrangeiras, investimentos que ultrapassam 1 bilhão de euros. Então é muito dinheiro. É muito dinheiro. E a mão de obra, não tem mão de obra para isso. Então nós direcionamos já, por exemplo, as escolas técnicas daquela região para preparar jovens para trabalhar com energia eólica. Você vai resolvendo, você vai mantendo primeiro o jovem num ambiente que ele cresceu, no interior mesmo, e oferecendo condições de emprego. Programas como Primeira Chance, que todos os alunos que saem das escolas técnicas estaduais, eles têm acesso ao mercado de trabalho em convênio com várias empresas que dão uma primeira oportunidade para que ele tenha, pelo menos, o contato direto, saber o que é. É uma grande diferença entre escola e trabalho. Então, é importante. Nós estamos desenvolvendo aqui também muitas ações na área de empreendedorismo para o jovem, porque nós sabemos que o mundo virou de cabeça para baixo as suas relações de trabalho. Então, aquele emprego formal de você sair de casa todo dia, trabalhar, voltar para casa, aquele está se acabando. Está desaparecendo. Vai desaparecer. E nós queremos que o jovem tenha essa compreensão. Então, nós aqui fizemos experiências esse ano fantásticas. Pegamos, assim, 10 equipes de 10 escolas diferentes, colocamos um final de semana aqui num grande espaço, trouxemos empresas com grandes problemas e soltaram os problemas no meio dos alunos, para que eles encontrassem soluções. É uma forma de fazer com que o jovem pense, saia daquela coisa da aula convencional e vá enfrentar problemas. E é fantástico o resultado. Você, depois de um final de semana assim, você ter inúmeros aplicativos de celular sendo desenvolvido, você ter soluções encaminhadas, realmente uma coisa diferente. Um processo que hoje o mundo, a Finlândia já faz isso muito bem e que a gente precisa copiar aquilo que é importante. Então, a educação na Paraíba tem avançado muito. E eu acho que essa coisa da redução da violência está associada a isso. Está associado a investimentos na educação, investimentos... Você já pensou, quem imaginaria uma escola, um ensino público, um Estado fazer o que nós fazemos? Nós mandamos agora 300 jovens para o Canadá, para a Espanha, para a Inglaterra, para a Argentina, para o Chile, para aprender inglês, espanhol, nesse país, passar 6 meses. Ou seja, o Estado está substituindo o velho programa Ciência Sem Fronteira que desapareceu do governo federal. Nós estamos aqui. A Paraíba, nós lançamos esse ano editais para pesquisa, para bolsas, de 31 milhões de reais. Opa. O governo federal suspendeu muitos recursos da FINEP e a gente aqui lançou 31 milhões. Ou seja, é uma preocupação muito grande. Eu sou, por formação, engenheiro, mas professor. E eu acho que a educação é a única forma, não tem outra, de a gente pegar uma geração inteira e dar asas para que ela possa voar. Isso é fundamental, a educação para mim é isso. E temos feito com certeza uma diferença importante na vida de muitos jovens aqui. Agora, a educação não dá voto não, né? Tradicionalmente no Brasil não dá voto, porque a pessoa acaba achando que o governo não fez mais do que obrigação. Eu acho que assim, existem algumas coisas, mas que a população sente e valoriza também. Você tem uma educação de qualidade. Hoje, na Paraíba, existe uma migração de escolas públicas, de escolas privadas para as públicas, que é o oposto que acontece. O oposto que acontece normalmente nos lugares. Por quê? Porque você tem uma escola que tem robótica, ensina robótica, que tem um laboratório de ciências, matemáticas, química, física, tudo eletrônico, tudo funcionando da melhor qualidade. Você tem as instalações, são instalações cada vez melhores, reformas importantes, porque tem que ter um ambiente, você tem que ter a área da pedagogia e todo o processo pedagógico qualificado, mas nós temos que ter as condições ideais de funcionamento da própria unidade. Então, são investimentos muito grandes. Eu estava hoje dando um exemplo aqui, um órgão que cuida só de obras do Estado, que chama Suplan, fez pagamento das obras que só esse órgão realiza de 84 milhões esse ano, dos quais
53,5 milhões foram em obras da educação. Tudo isso. Então, já mostra Sei. o foco, o Sei, direcionamento sei. ainda tem para a educação. Sei. Né? Isso é importante. A gente aqui paga o prêmio Escola de Valor. Paga, é o que, de uma forma popular, eles chamam 14º e 15º salário Sei. dos professores. Cada escola que atinge os patamares e daquilo que é projetado, recebe um salário. Todo mundo recebe um salário da escola. Um salário a mais no ano. E para projetos que são desenvolvidos de pesquisa, de inovação e que são aprovados pela Secretaria de Educação e que os resultados são obtidos, aquele grupo de professores que trabalharam naquele projeto também são premiados, que a gente chama 14º e 15º salário. É estímulo, é incentivo, é fazer com que a academia ela também saia um pouco da própria unidade e vá em busca do que acontece no seu entorno. Aqui nós temos um órgão chamado FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, que tem todos os estados do Brasil, tem as FAPESCs. E que nós decidimos desde 2000, eu era secretário da área, e nós decidimos que todas as linhas de pesquisa seriam direcionadas para os problemas reais do Estado. Eu sei que ir para a Lua é uma coisa muito importante, mas é muito mais importante aqui. Mas não vai beneficiar o morador da Paraíba. É, porque aqui nós temos que ter ainda que é a grande questão que a gente vive no Brasil e na Paraíba, enquanto aqui eu trato de fibra óptica, de tecnologia de ponta, enfim, daquilo que há de mais avançado, eu tenho uma população que eu tenho que abastecer com água. Água. Isso é básico. Isso é básico, isso é um atendimento básico, mas tem população que ainda tem que me preocupar em levar água para outras áreas do Estado. Eu estou levando aquilo que há de mais moderno em termos de tecnologia, mas para outra eu estou levando água. É uma distância. E fazer com que isso se torne e reduza essa distância é o papel do poder público. É incluir, por um lado, cada vez mais pessoas, para que as pessoas possam ter acesso à tecnologia, à inovação e possa ter também a capacidade de participar do processo de decisão do Estado. Isso é fundamental. Aqui foi implantado, Ricardo implantou em 2005 na Prefeitura de João Pessoa e depois trouxe para o Estado em 2011 e nós continuamos fazendo aqui uma coisa que nós chamamos de orçamento democrático. É a participação em grandes plenárias, com o microfone aberto, a população vai lá e diz para o governador e todo o secretariado que vai participar o que a gente quer ouvir e o que a gente não quer ouvir, mas diz na sua cara. Sim. E lá e diz, olha, o hospital não está funcionando, isso aqui está... Ou seja, há uma relação direta com a população. E a população sabe hoje quais são os limites que o próprio Estado tem e define suas prioridades. E com a definição das suas prioridades, a gente injeta o recurso naquilo que a população define como prioridade. O orçamento participativo. Exatamente. E isso tira, porque você compartilha a gestão. A responsabilidade também. Lógico, porque a população passa a entender os limites do Estado. Se tivesse dinheiro para tudo, era uma maravilha, estava resolvido. Mas nós temos que priorizar. Então, o investimento aqui para essa cidade, o que é prioritário? É a escola, é o hospital, é o asfalto, o que é? Então, a partir do orçamento, a gente consegue elaborar isso, e isso tem dado e tem permitido ao Estado dar uma resposta muito mais rápida e eficiente ao processo. Então, é uma outra relação. Então, levar a população a tomar conta tomar rédeas do seu destino com relação a investimento, ela poder ter uma alternativa de ter uma escola de boa qualidade, de buscar uma qualidade no atendimento da saúde, é o mínimo que a população exige. É o mínimo que a população exige e é essa a responsabilidade que o Estado tem que ter e é isso que eu busco fazer aqui nesse Estado, tocar dessa forma. Agora, voltando ainda à questão do consórcio, eu concordo com o senhor que o consórcio não é nenhum ovo de Colombo, porque já existia, o senhor citou antes o consórcio do Centro-Oeste, a Amazônia Legal,
Mas há uma peculiaridade desse consórcio do Nordeste, que é o seguinte: são 9 estados que derrotaram o presidente da República. Por mais que os governadores queiram tratar isso de uma maneira delicada, é um consórcio com um substrato político muito forte, ainda que haja entre um governador e outro, aquilo, como é que o Toffoli falou, modulação, ainda que possa haver alguma modulação política entre um governador e outro. O senhor tem, desde um governador assumidamente comunista, como o Flávio Dino do Maranhão, como tem governadores um pouco mais ao centro, mas há um coeficiente político indiscutível, porque foi provado por números nas últimas eleições. Sem querer que ninguém pense que eu estou aqui falando em Confederação do Equador, o Nordeste passou a ser a referência do enfrentamento político. O enfrentamento que eu falo não é o enfrentamento deles, não. Enfrentamento político civilizado, da discussão política com o governo federal. Como é que o senhor enxerga isso? Mas é real, isso é fato. Isso é fato. Numa missão que nós fizemos agora para a Europa, para 3 países, nós tivemos um cuidado, inclusive, para não gerar e não essa discussão não ser mais exacerbada ainda. Nós tivemos a preocupação de convidar o Itamaraty para que participasse conosco. Antes era o oposto, né? Itamaraty convidava o senhor se gostasse do senhor. Exatamente. Nesse caso, nós fizemos questão de ter uma reunião com o Itamaraty. E foi indicado um diplomata, Luiz Graça, que nos acompanhou e que eu tenho certeza, eu não posso emitir uma opinião por ele, claro, sim, mas eu tenho certeza que ele saiu com a compreensão do que era o consórcio. Esse consórcio tem uma força política grande. Isso é um processo que é natural, não tem jeito. Não adianta querer esconder, tapar. Não adianta. Nós temos consciência disso. Entretanto, existe efetivamente a necessidade de se mostrar ao mundo o que é o Nordeste. Para o mundo, o Brasil é São Paulo. Para o mundo, o Brasil é São Paulo. Você não tem ideia, você não tem passado para canto nenhum, de que, por exemplo, 75% do que esse país é capaz de produzir de energia eólica é aqui no Nordeste, não é no resto do Brasil. Eu não sabia. Pois é. Mas 75% aqui do que nós podemos produzir pode ser produzido aqui. A Paraíba tem um potencial de produzir energia eólica do que o Brasil produz hoje tudo. 15 gigawatts. A gente poderia produzir mais 15 gigawatts só aqui no Brasil. Mas isso é por alguma razão da natureza, de ventos, de... Também. Isso tem a ver com a natureza. Primeiro, por questão, a energia solar, a gente, basta estar aqui, a gente já sente isso, evidentemente. Mas a energia eólica também. Nós temos os melhores ventos aqui, nós temos aproveitamento de torres de 95% da sua capacidade, coisa que em outra região você não tem. E por estarmos numa região de semiárido, você tem um sol muito forte aqui, e os maiores índices solarimétricos do Brasil estão aqui na nossa região e aqui também na Paraíba. Então, para se ter ideia, é isso que eu digo, para se ter ideia, a Paraíba pode produzir de energia eólica o que o Brasil todo hoje produz de energia eólica. Mas isso ninguém sabia. Eu não sabia. Pois é, isso ninguém sabe. E o que é que nós temos condições de produzir hoje? O turismo todo que está disponível aí. Nós estamos trabalhando hoje com um grande projeto para a Paraíba, que é um estaleiro de reparo de navios. E por quê? Porque a posição geográfica do Brasil, e o Nordeste está aqui, e a Paraíba está aqui, todos os navios que vêm da Ásia, que contornam a África para a direção dos Estados Unidos, passam aqui na frente. Todos os navios que vêm da Europa em direção à América do Sul, passam aqui na frente. Então a Paraíba é privilegiada em termos de localização. Agora, a iniciativa é ousada no momento em que a indústria naval brasileira foi destruída por Michel Temer e por Bolsonaro. Mas aqui é uma necessidade real.
porque a exemplo de qualquer equipamento que precisa parar e fazer manutenção, o navio também. Claro. A partir de tantas horas ele tem que parar para fazer reparo. E muitas vezes eles passam vazios da América do Sul até a Europa ou para os Estados Unidos para fazer reparos lá. Foi feito um estudo por uma empresa americana, a McKinley, que associou-se com uma empresa chinesa. Parece difícil, mas... Pois é, conseguiram casar americano com chinês. Aqui na Paraíba nós conseguimos trazer uma empresa americana e uma empresa chinesa que assinaram um protocolo conosco para operar esse estaleiro. E esse estaleiro está hoje na fase de captação de investimentos para começar no próximo ano a ser implantado. Esse é um investimento muito grande, são mais de 3 milhões de dólares que vão ser colocados, 6 mil empregos que irá gerar aqui na região. Então, mostrar esse potencial para o mundo é fundamental, porque não se mostra. Essa é a grande questão. A visão é completamente distorcida. Você imaginar o que o Ceará hoje tem, em termos de Porto de Pecém, o que tem de conexão, ninguém sabe, mas se hoje o sul do país, se a Argentina hoje fala através de fibra ótica, os cabos entram lá no Ceará. Todo cabo de transmissão de dados e voz e imagem de boa qualidade chega através do Ceará. E a partir do Ceará é distribuído para o resto do Brasil. Hub. É, exatamente. Hoje, Fortaleza tem mais de 50 voos internacionais. Ou seja, é um mundo que as pessoas precisam conhecer. A Paraíba está numa posição de que, se eu andar aqui um raio de 1.000 quilômetros, eu tenho aqui 35 milhões de pessoas. Esse é um mercado consumidor muito maior do que a maioria dos países da Europa. Sim, sim. E aqui, nesse entorno. E isso é que hoje está sendo visto. Paraíba hoje está se notabilizando por concentrar e receber grandes centros de distribuição. Pela posição geográfica, porque não tem mais nenhuma cidade do estado da Paraíba que não tenha sua estrada por asfalto. Você chega em asfalto para qualquer cidade aqui, qualquer uma. Dos 223 municípios, você só chega para o asfalto. Você tem um porto aqui que tem uma capacidade de fazer a cabotagem, né, com os portos aqui da região muito facilmente, e isso tem trazido grandes centros de distribuição. O Magazine Luiza está construindo um centro de distribuição aqui de 113 mil metros quadrados de construção. O maior galpão que eu já vi na minha vida. Uma coisa gigantesca, gigantesca. E isso tudo fruto desse ambiente de negócio que a Paraíba hoje oferece para o Brasil. A Paraíba é o estado que é o primeiro lugar no ranking de competitividade da CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas lá de São Paulo. Nós somos o 11º do Brasil e primeiro do Nordeste. Essa condição é que tem atraído. Hoje pela manhã eu assinei aqui mais uma empresa que veio lá de Santa Catarina, a Alumasa, para trabalhar aqui, produzir esquadrias de alumínio e também toda a parte de plástico, gerando emprego, gerando renda para a população. Mas é por conta do ambiente de negócio. É um estado que paga religiosamente em dia seus funcionários e seus fornecedores. A Paraíba está, desde janeiro de 2011, pagando em dia dentro do mês trabalhado. Isso é uma longevidade nunca vista nesse país. Sobretudo na região mais pobre. Mais pobre, em que nós dependemos. E que este ano eu não tive um único centavo de recurso novo do governo federal. Nada? Nada. Zero. Desde que o senhor assumiu, nenhum tostão Nenhum furado. projeto novo foi liberado. Ou seja, eu estou lutando até para manter os convênios antigos de obras que estão em execução e que eu preciso terminar. Claro. E que muitas vezes atrasam. Mas não tive recursos novos, efetivamente, para nenhum projeto nosso que nós tivéssemos apresentado. A não ser alguns projetos que o próprio governo federal decidiu. Eu vou credenciar os leitos de UTI daquele hospital, que faz 2 anos que ele pede e não era atendido, eu vou atender agora. Mas fora isso, nenhum grande projeto nosso nós tivemos financiamento esse ano por parte do governo federal. Agora, governador, há 2 países, 2 economias completamente diferentes uma da outra e que ambas foram salvas, eu diria, pelo turismo. Espanha e Cuba. Quando a União Soviética acabou,
o preço do açúcar tinha desabado no mercado internacional, Cuba ficou sem pai nem mãe. E, a exemplo do que foi feito na Espanha, um economista espanhol, José Solchaga, foi dar uma auditoria para os cubanos, uma consultoria para os cubanos e disse, olha, o dinheiro de vocês está na rua aí, está dando sopa, é turismo que, diferentemente de commodity, que o senhor vende hoje para receber daqui a um ano, turismo é dinheiro na mão, na boca do caixa. Mas queixa-se muito de que o serviço prestado aos turistas na região Nordeste é um serviço de baixa qualidade em relação à demanda sobretudo dos turistas europeus. O senhor tem alguma opinião formada a esse respeito? Veja bem, o Brasil, com toda a riqueza que esse país tem para ser explorada pelo turismo, não recebe 10% do que Paris recebe em termos de turista. Então tem alguma coisa errada nesse processo. Então não é Nordeste, não é Sudeste. É a conceituação que se faz em termos de turismo no Brasil. A forma como é feito o turismo no Brasil. Isso precisa mudar. As coisas aqui no Brasil, muitas vezes, são colocadas de forma extremas. Ou seja, se você tem uma linda cachoeira, você só preserva aquilo. A forma de preservar não é dizendo, não vou mostrar a ninguém. Ao contrário. Não. Você mostra, agora você diz, só vai poder mostrar a 20 pessoas por mês. Acabou. Você não vai botar 20 mil pessoas, porque vai acabar. Destrói. Vai destruir. Mas você vai dizer, eu só posso mostrar 20, só mostra 20, mas mostra 20. E você tem turismo que pode ser sustentado. Tem exemplo, claro. Foz do Iguaçu é um processo de aproveitamento turístico ali extremamente sustentável, o ambiente ali é muito protegido. Então, essas formas precisam ser implantadas no Brasil. O investimento do Brasil, eu às vezes brinco, eu digo, na Europa é fácil fazer turismo, você chega em Paris, o cenário está montado, é só levar o povo para ver. Claro. Você chega em Roma, o cenário está montado, é só levar o povo para ver. Aqui você tem um cenário natural. Esse precisa ser muito mais explorado, no sentido de trazer mais pessoas para cá. Mas eu acho que isso está mudando. Aqui mesmo nós temos um grande projeto que lançamos agora, que é o projeto Polo Cabo Branco, que é um projeto que vinha há 20 anos sendo discutido e não conseguia sair do papel e que definitivamente agora nós soltamos. É um projeto que prevê a construção de resorts, que prevê a construção de equipamentos de lazer, de parques aquáticos, que tem área de comércio, junto a um centro de convenções que foi construído recentemente, o centro de convenções aqui de João Pessoa, tem lá um teatro maravilhoso que é o Pedra do Reino, quase 3 mil lugares, espaço para realizar todo tipo de show, do show intimista ao grande musical, dotado de todos os equipamentos de qualidade, de som, de imagem, enfim, o que se pode imaginar em termos de tecnologia. E está lá, está pronto. E nós criamos, para viabilizar esse equipamento, um parque com 570 hectares de proteção, que contorna todo esse projeto. Ou seja, é um projeto que está em aberto. As empresas estão se cadastrando para a construção desses resorts, desse hotel. Então, ainda há muito o que crescer no turismo. Há muito ainda que profissionalizar no turismo, é evidente. Você não pode chegar num local em que muitas vezes num restaurante o garçom coloca os pratos na mesa como se estivesse distribuindo baralho. Sim. O mínimo que se exige é que se tenha cuidado. Então, mas isso é tudo um processo que eu acho que cresce em função do crescimento do próprio turismo. Da demanda. João Pessoa tem, praticamente, nós não temos aqui baixa estação, porque os índices de ocupação aqui são muito altos, muito altos. Nós não temos grandes períodos de chuva, de inverno, que impeça a utilização. As nossas praias são praias que foram abençoadas, até com esse problema agora do petróleo. Eu acabei de saber que tem petróleo para cima e tem petróleo para baixo, e mas não tem aqui. Não tem aqui. Por uma questão de corrente marítima?
provavelmente pelas correntes marítimas que fizeram com que esse desastre terrível não chegasse aqui na Paraíba, porque para a gente teria sido realmente uma tragédia, porque a Paraíba tem ao longo do seu litoral praticamente um muro de arrecifes, que separam as águas profundas das águas rasas e quentes que a gente tem até a praia. E se esses muros fossem todos contaminados, seria um problema muito sério. Graças a Deus nós não tivemos, e temos hoje as praias totalmente limpas. Recebi um relatório ontem que constatando exatamente isso, que nenhuma praia nossa tem algum tipo de poluição com esse óleo, que por sinal está mal explicado até agora. Não se sabe explicar. Não se sabe de onde veio, não se sabe quem cometeu esse crime ou não, enfim, ele está até hoje aí. E tem um navio rodando que não para em canto nenhum para saber se foi esse navio, que também é muito estranho para a gente. E que não houve a resposta, e aí sim, eu tive audiência com o ministro do Meio Ambiente, tive audiência com o presidente da Agência Nacional do Petróleo, e em nenhuma das vezes tivemos alguma resposta que fosse plausível ou que nos deixasse tranquilos com relação àquele desastre. E só nos restava, naquele momento, esperar a morte chegar. Não aconteceu, graças a Deus, aqui para Paraíba, mas tivemos problemas seríssimos aí em Sergipe, sim, em Alagoas, Bahia, Pernambuco também teve problema muito sério. Então, é realmente preocupante um país com a tecnologia que tem, que vai buscar petróleo a não sei quantos mil metros de profundidade e não consegue resolver um problema como esse. Isso me deixou assustado e eu disse ao ministro do Meio Ambiente, eu disse: ministro, já que nós não temos competência para resolver, faça um pedido de socorro internacional. Não, mas não é possível isso. Eu digo, claro que é possível. Resolveram no México. Você vai dizer, ora, o país não está tendo condições de resolver, quer dizer, o tempo foi que resolveu. Mas agora está chegando no sul, está chegando agora no Rio de Janeiro. Mas já disseram o seguinte, que na hora que bater em Ipanema resolve o problema. Talvez. Mas nós tivemos aqui uma situação extremamente preocupante, estressante com relação a essa questão do óleo. Alguns estados sofreram e vão continuar sofrendo, porque ninguém sabe a quantidade de óleo que efetivamente foi liberado e de onde veio esse óleo. E isso, para mim, é um ponto que não é possível um país, volto a dizer, com a tecnologia, com o conhecimento que nós temos capacidade de identificar isso. Isso ainda, para mim, é uma incógnita. Governador, o Nordeste brasileiro hoje, particularmente a Paraíba, talvez sejam mais conhecidos no mundo, mais do que por qualquer outra razão, pelo cinema. Prêmios internacionais, prêmios em Cannes, prêmio em Veneza, prêmio não sei onde. E o cinema talvez seja uma das facetas da cultura mais custosa, mais cara, porque uma peça de teatro, 4 ou 5 pessoas montam ali e podem montar um Shakespeare sem gastar um tostão, supostamente, caricatamente. Agora, o cinema custa caro, equipamento custa caro. Passou pela cabeça dos governadores do consórcio criar uma instituição que possa ajudar a fomentar o cinema desses estados, aproveitando essa onda de prestígio do Brasil, ganhando prêmio. Bacurau agora, o mundo inteiro, e eu acabei de descobrir que a maioria dos atores do Bacurau são paraibanos. O senhor não acha que seria uma alternativa para o consórcio? Claro, o consórcio foi criado com outro objetivo, mas a cultura não só é uma grande fonte de informação e de propagação da cultura de um Estado. A nossa geração, eu sou mais velho que o senhor, quando a gente era pequeno, queria ganhar de presente, era um revolvinho de espoleta, um chapéu de cowboy e um cavalinho. Por conta do cinema que transformou em heróis genocidas que mataram civilizações indígenas. Exatamente. Essa força que o cinema tem, o senhor não acha que ela mereceria do consórcio uma reflexão um pouco mais profunda, talvez criar um polo coletivo que pudesse fomentar cinema? E vocês estão a cavaleiro para defender, vocês paraibanos,
por causa do sucesso do cinema aqui, o Festival Aruanda, que está nesse momento em curso. O consórcio, ele existe, e dentro do consórcio você tem todos os eixos que serão desenvolvidas as ações conjuntamente com os novos estados. Então, nós temos no consórcio reunião em câmaras separadas de todos os secretários de cultura dos estados, Sei. em que está sendo discutido nesse momento propostas para a área de cultura. Da mesma forma que os secretários de comunicação estão se reunindo, suas agências, no caso aqui da Paraíba, a empresa paraibana de comunicação, que detém, que controla e faz a gestão da rádio oficial, nossa, que é a Rádio Tabajara, e do jornal que nós temos impresso ainda, que é a União. Então, esses secretários estão se reunindo e já criamos, inclusive, um programa hoje com todas, que é transmitido por uma cadeia de rádios do Nordeste inteira, sobre a cultura, sobre as informações do Nordeste. E por que não fazer isso com a televisão? É possível. É possível. Porque cada estado tem a sua televisão educativa, cultural. Quase todos. Nós estamos exatamente nessa direção. O programa de rádio foi criado e há uma intenção de se criar programas comuns à região pelas televisões públicas de cada estado. É um trabalho que está sendo feito. Eu confesso que ainda não vi na pauta nenhuma discussão sobre produção de cinema. Sei. Realmente não houve essa discussão. Nós temos avançado em muitos segmentos importantes. A compra coletiva, para a gente, ela traz em função, claro, da questão da escala, ela traz uma economia violenta. Pode se reproduzir no cinema. Nós pegamos 10 medicamentos apenas, que são mais utilizados em todos os estados. Pedimos o menor preço que cada estado comprou aquele medicamento. A partir daí nós criamos um preço de referência com o menor preço que cada estado comprou aquele medicamento. Fizemos uma licitação coletiva e economizamos 50 milhões de reais na compra desses produtos. Então você imagine que quando eu digo que essa coisa do consórcio é um processo de gestão e que vai buscar soluções extraordinárias para a gente, ela é real. Existem empresas hoje que querem construir umas fábricas aqui no Nordeste, porque se for para vender para um único estado, não compensa, mas se for para vender para 9, já compensa. Justifica. E aí quando vem uma unidade dessa, você está gerando emprego, está gerando renda, enfim, é uma série de outras coisas. Ou seja, é uma forma criativa e inteligente de se enfrentar uma crise. A economia do país, esse ano, foi absolutamente paralisada, não geramos nada em termos de riqueza. Muito mal geramos agora, recentemente, alguns empregos, mas temos mais de 12 milhões e 400 mil desempregados. O Brasil passou a ter novamente 13 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, coisa que já não existia mais, já tinha passado essa fase. Quer dizer, isso é preocupante, isso é muito preocupante. Então, um consórcio como esse, ele vem na contramão desses fatos, desses números. Dizer, olha, é possível continuar crescendo, é possível continuar se desenvolvendo, é possível continuar fazendo inclusão. Eu uso muito essa palavra inclusão porque eu não acho que tenha outra forma de você representar aquilo que é a maior atribuição de um governo. É você dividir a riqueza de um estado com mais pessoas, é você trazer as pessoas para esse processo de discussão, seja do orçamento, seja da definição das prioridades, seja das oportunidades e de geração que você vai ter que ter aí, seja de emprego, seja do que for. Então, inclusão para mim é uma palavra que eu uso com muita frequência porque é talvez o que mais me norteia aqui dentro do governo. Então, o consórcio veio para isso e vai conseguir. Eu fiquei muito satisfeito quando eu cheguei na Itália e na reunião com empresários e com o próprio governo, representantes do governo, um deputado da Itália levantou e disse assim:
Esse consórcio aí é a solução para o sul da Itália. Olha só. Por que é que não se pensou nisso antes? Olha só. Porque a região pobre da Itália é o sul da Itália. Sim. E por que é que não se pensou nisso, para se consorciar e buscar isso que o nordestino lá do Brasil está pensando? Então, é isso que eu acho que é importante. A capacidade que muitas pessoas que estão fora têm essa leitura do consórcio. E, diferentemente do que a gente às vezes encontra resistência aqui interna no Brasil. Claro. Essa primeira prospecção que os senhores fizeram na Europa foi produtiva? O resultado é satisfatório? Eu tenho uma leitura que sim. Primeiro, que ninguém imaginaria que iríamos para uma primeira viagem como essa, apresentar o consórcio e voltar com a mala cheia de dinheiro. Não é assim. Entretanto, nós tivemos a oportunidade de conhecer e ouvir também quais são as dificuldades, qual é a leitura que os fundos de investimentos têm com relação ao Brasil, não é só com relação ao Nordeste, o que é que a gente precisa melhorar aqui, de procedimentos, às vezes, administrativos que a gente tem, para que a gente possa acelerar esse processo. Mas houve coisas, assim, práticas, absolutamente práticas. Na Itália, nós tivemos a confirmação, através do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura, o FIDA, que a Paraíba foi contemplada com 118 milhões de dólares. Opa! 3 projetos para o Brasil, na região Nordeste, eles só trabalham no Nordeste, mas um projeto de 45 milhões de dólares para o Piauí, 200 milhões para dividir para os outros estados e um crédito de até 118 milhões de dólares para a Paraíba, porque nós terminamos agora um outro projeto do FIDA de 35 milhões de dólares e dentro do padrão que eles queriam. Então, no caso da Paraíba, foi uma ação extremamente importante. Abrimos possibilidade também com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, onde nós já temos um convênio aqui de 1 milhão de euros para fazer pesquisa de um plástico biodegradável também, que é uma área que muito nos interessa, e abrimos também essa possibilidade. Ou seja, mas as reuniões, não só governamentais, mas com os empresários, elas criaram uma perspectiva diferente. Tanto que em fevereiro e março do próximo ano, nós estaremos realizando aqui no Nordeste um encontro para discutir saneamento. Então virão empresas desses 3 países para cá que têm interesse na área de saneamento. E em março, uma reunião somente sobre a geração de energias alternativas, eólicas e energia solares, que também no outro encontro. Ou seja, há um encaminhamento. O fruto real dessa missão, eu acho que nós vamos começar a sentir a partir do próximo ano, sim. Tá bom. Fernando, eu queria agradecer o senhor ter disposto a abrir uma brecha na sua agenda para nos atender e queria lhe dar a palavra para que o senhor se dirija aos brasileiros antes que a gente encerre a entrevista. Primeiro agradecer, eu que agradeço, eu tenho por convicção que todas as vezes que o homem público tem um espaço para apresentar as suas opiniões, a sua forma de ver e aquilo que está sendo feito e aquilo que está tentando fazer pelo seu Estado, principalmente quem está no Executivo, é fundamental e, acima de tudo, é obrigação. Prestar conta é obrigação. Então, eu acho isso. E, principalmente, para um público tão seleto do nocaute. E dizer que para mim é um prazer muito grande. Eu quero dizer que essa visão que nós temos de gestão pública eficiente, ela não se desassocia de forma nenhuma do processo de inclusão, de respeito às pessoas, de respeito ao ambiente. Não se pode pensar em projeto, não se pode pensar em projeto de crescimento sem que esses projetos sejam sustentáveis. E sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano, muitas vezes. Eu, às vezes, discuto aqui que se você vai fazer uma linha de transmissão que custa R$1 milhão para atender a 100 famílias, eu escuto, às vezes, do técnico dizer assim, mas isso não é viável economicamente. Para atender 100 famílias, claro que é viável economicamente. Claro. Porque não é só o valor monetário das coisas,
Eu vi uma matéria essa semana nos portais aí que me deixou extremamente preocupado com a leitura que está se fazendo do Brasil hoje. Os estados que dão lucro e os estados que dão prejuízo. Os estados que mandam mais dinheiro para a União e os estados que recebem mais da União. Ou seja, os estados que não mandam mais para a União são estados que dão prejuízo à nação. Isso aqui não é um armazém, isso é uma nação. Nós não podemos transformar uma nação numa contabilidade. Isso é uma leitura equivocada. Se hoje tem diferenças assim, foi porque o processo de desenvolvimento foi errado e equivocado há muito tempo atrás. O que nós precisamos buscar é corrigir isso e não fazer uma conta, uma operação de contabilidade e achar que um Estado, porque não manda mais dinheiro para a União do que aquilo que recebe, esse Estado dá prejuízo. E o que é que vai fazer? Extinguir o Estado? Fecha. Como se fosse uma empresa? É. Ou seja, é uma leitura equivocada, é uma leitura extremamente equivocada e que a gente precisa estar muito atento para que nem tudo seja tratado nesse país como uma grande contabilidade. Saldos positivos e saldos negativos. Nós temos um povo para pensar. Senador, muitíssimo obrigado. Espero revê-lo o mais breve possível, seja aqui na Paraíba, seja em São Paulo. E vou pedir ao senhor para não se esquecer, na próxima reunião do consórcio, falar do cinema. Do cinema. Tá bom? Ah, sim. Muito obrigado. Um abraço. Muitíssimo prazer. obrigado. Obrigado. Boa noite.